Olá, que bom você estar ligado ao nosso curso completo de Eclesiologia. Hoje é lição 5, História Geral da Igreja, do início até os dias de hoje. Nosso objetivo nessa lição é nós fazermos um sobrevoo, uma visão geral da história da Igreja, e a partir de próxima lição, lição 6, nós vamos fazer aí um detalhamento de cada fase, cada etapa da história da igreja, desde o começo até os dias de hoje. Agora nós vamos fazer uma visão geral, as linhas principais, para termos uma compreensão geral. Depois nós vamos examinar parte a parte. É como se nós estivéssemos agora tomando um helicóptero, levantássemos voo, e sobrevoássemos uma floresta. Então nós vamos ter a visão geral da estrutura da floresta, onde tem rio, onde tem lago, onde ela é mais densa, menos densa, onde tem morro, onde tem vale, onde ela é mais verde, menos verde, em que direção ela aponta, onde ela é mais comprida. A visão geral da história da igreja. Nas próximas lições nós vamos descer o helicóptero e vamos andar dentro da floresta, examinando detalhes dentro da floresta. Então hoje é o voo de helicóptero sobre a história da igreja. O nosso slide número 1 vai ser colocado aí. E antes da gente começar, eu queria chamar a sua atenção para dois aspectos muito importantes desse nosso curso de eclesiologia. Eclesiologia é a história e a doutrina da igreja, ou seja, o estudo da história e das doutrinas relativas à igreja de Cristo. Dois aspectos que eu queria ressaltar com você. Em primeiro lugar, a importância da doutrina. Se você ver a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, você vai ler assim, Paulo falando a Timóteo. Timóteo, filho na fé de Paulo, pastor da igreja de Éfeso. Paulo tinha um especial carinho por ele. Paulo ensinava ele a ser pastor, a cuidar de igreja. E nós estamos vendo aqui em 1 Timóteo uma carta onde Paulo está ensinando Timóteo a ser pastor, a cuidar de igreja de Deus. E Paulo fala assim, expondo estas coisas aos irmãos, ou seja, expondo a doutrina de Cristo, do Evangelho, de Deus, a doutrina bíblica, e expondo aos irmãos da igreja aquilo que é a revelação de Deus correta, serás bom ministro de Cristo Jesus, serás um bom pastor, um bom mestre, um bom discipulador, um bom amigo que conduz na fé cristã, alimentado você com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Doutrina é opinião de um douto, opinião de um sábio, opinião de um mestre. É o conteúdo do ensino de um mestre, é o conteúdo do ensino de um douto, de um sábio, de uma pessoa que conhece um assunto. Isso é doutrina. E a doutrina bíblica é o conteúdo do ensino da Bíblia. O conteúdo do ensino sobre Deus e as coisas de Deus que estão na Bíblia. Paulo, então, ele diz para Timóteo que Timóteo ele deve estar alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Se existe boa doutrina, existe má doutrina. E Paulo diz para Timóteo, alimente-se, coma doutrina boa. Ou seja, tome cuidado com o que você ouve, com o que você aprende, com o que te ensinam, com o que você lê, com o que você medita, com o que você pensa. Tome cuidado para você ler, meditar, aprender doutrina correta. Correta. Isso é o versículo 6. Versículo 16... Paulo continua falando para Timóteo, no mesmo capítulo 4 de 1 Timóteo, dizendo assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo fala para Timóteo, cuide da doutrina, cuide das coisas que estão sendo ensinadas na igreja. Preste atenção se está sendo ensinado coisa certa, porque o ensino errado, ele destrói as pessoas. Você não faz ideia do que um ensinamento errado sobre Deus e as coisas de Deus, sobre a vida, pode causar de malefício e destruição na mente e na vida de uma pessoa, nas emoções de uma pessoa. Por isso Paulo fala, cuidado
com a doutrina. Presta atenção na doutrina que está sendo ensinada por você, na igreja, pelas outras pessoas. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, cuidando de ti mesmo e da doutrina, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, a salvação minha e nossa depende da doutrina que nós estamos ensinando, praticando, conhecendo, estudando. Na verdade, Paulo diz assim, que a salvação aqui depende da doutrina e do comportamento. Tem cuidado de ti mesmo, quer dizer, cuide do seu comportamento, não se envolva em pecado, não faça coisas moralmente erradas, não tenha relacionamentos ruins, não se relacione errado com as pessoas. Isso é o comportamento. O comportamento é o aspecto moral e o aspecto relacional. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado na vida. Como você procede por si mesmo, que é a sua moralidade, se você é uma pessoa honesta, verdadeira, leal, fiel, etc. E se você é uma pessoa que tem relacionamentos corretos, também se relaciona corretamente com as pessoas, e seu comportamento. O outro aspecto que Paulo fala é doutrina. Presta atenção em doutrina. E nós vamos ver em Apocalipse que Jesus tem as mesmas preocupações. Quando você vê as 7 cartas que Jesus enviou para as 7 igrejas do Apocalipse, que representam todas as igrejas possíveis, Jesus se preocupa com essas duas coisas, com o comportamento das pessoas, o aspecto moral e o aspecto de relacionamentos, e a doutrina. Doutrina é muito importante. Temos que frisar isso porque a igreja brasileira, de uma maneira geral, é frouxa nisso. As igrejas evangélicas brasileiras são frouxas, principalmente as modernas, principalmente as que surgiram mais recentemente. As igrejas históricas, tanto tradicionais quanto pentecostais, são mais cuidadosas em doutrina. Aprenderam em décadas e séculos de experiência que a gente não pode descuidar da doutrina, do que se ensina. Veja bem, doutrina não significa usar ou não usar calça comprida, usar ou não usar maquiagem, cortar ou não cortar cabelo, ter ou não ter barba. Isso não é doutrina. Tem pessoas que pensam que isso é doutrina, principalmente o pessoal ligado a igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, Deus é amor, etc. Essas pessoas muitas vezes falam de doutrina, querendo dizer aspectos exteriores, usos e costumes, né? Se eu posso ou não posso ver televisão, se eu posso ou não posso ouvir música do mundo, se a mulher pode ou não pode usar calça comprida, coisas desse tipo. Isso não é doutrina, na Bíblia não é isso. Doutrina é todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento de Deus, e não apenas usos e costumes. Usos e costumes, inclusive, é um detalhe menor da doutrina. O mais importante da doutrina é como você vê Deus e Cristo e o Espírito Santo, como você vê a igreja, como você vê a salvação, como você vê a vida com Deus. Isso é o mais importante, é o que está por dentro de você. O que está por fora de você é menos importante. Então, vamos entender isso. Eu não estou falando de usos e costumes, não estou falando disso quando eu falo doutrina. Principalmente quem está ligado a uma igreja pentecostal, principalmente as pentecostais históricas, como a Assembleia de Deus, Deus é amor e outras mais, essas pessoas ficaram na cabeça com a ideia que doutrina significa isso. Posso ou não posso usar calça comprida? O homem pode ou não pode usar barba? A gente pode ou não pode assistir televisão? Posso ou não posso ir ao cinema? Coisas desse tipo. Eles chamam isso de doutrina. É um equívoco. Está errado. Não é isso que significa a palavra doutrina. Na Bíblia, e em termos gerais, doutrina significa todo o ensino da Bíblia. Todo. Não apenas a parte de usos e costumes. Todo o ensino da Bíblia. E usos e costumes é um aspecto menor da doutrina. O mais importante da doutrina é eclesiologia, cristologia, escatologia, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e outras áreas mais. Isso que é o mais importante. Então, quando eu falo de doutrina, eu estou falando destas coisas importantes. Temos que tomar cuidado para a gente não descuidar disso. As igrejas novas, que alguns chamam de neopentecostais, elas são
de maneira geral, descuidadas na doutrina. Não ensinam a Bíblia corretamente, às vezes não ensinam nada. Pregações que não ensinam o conteúdo bíblico. Não há cursos de Bíblia. Isso é uma das razões pelas quais várias pessoas das igrejas neopentecostais estão se perdendo, abandonando a igreja, fazendo coisa errada, envolvendo-se com misticismo, emocionalismo, mercantilismo. E é porque várias dessas igrejas neopentecostais já são seitas, já se tornaram seitas, não são igrejas mais, são seitas heréticas, porque não cuidam da doutrina. Paulo diz então que a salvação depende do comportamento e da doutrina. Jesus fala a mesma coisa nas igrejas, nas cartas às igrejas do Apocalipse. Então essa é a primeira coisa que eu queria frisar com você, o aspecto doutrinário. Paulo diz mais ainda, em 1 Timóteo mesmo, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina diferente da Bíblia, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os evangelhos, e com o ensino segundo a piedade, que é todo o conteúdo bíblico, esta pessoa que ensina uma outra doutrina, uma doutrina errada, que não está de acordo com a Bíblia, é enfatuado. Nada entende. É enfatuado e nada entende. Homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Veja bem a importância de ter uma doutrina correta. E nós conhecemos muito bem o ensino de Paulo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, verso 14 em diante, que ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Ou seja, está falando assim, Timóteo, permanece na doutrina que você foi criado pela sua mãe, que era judia piedosa, ensinava a Bíblia para você, e por mim, que te ensinei o Novo Testamento. Permanece na doutrina que você aprendeu de sua mãe e comigo. E que desde a infância, lembrando a mãe dele, judia piedosa, que ensinava o Antigo Testamento para Timóteo, sabes as sagradas letras, a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Está vendo a doutrina ligada com a salvação de novo? Toda a Escritura, ou seja, a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Percebe? Eu acho que eu já convenci você absolutamente da importância da doutrina e do porquê a gente aqui na IBCL é tão insistente em ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia, fazer você conhecer a Bíblia. Tem esses vídeos, tem essa atividade aqui da igreja chamada Direto na Palavra, que é um ensino bíblico direto. Temos culto de ensino domingo de manhã. Nós temos outros departamentos, vamos dizer assim, outros ministérios aqui que ensinam a sã doutrina como central de capacitação ministerial. E nos próprios cultos a gente prega em cima da Bíblia, nas células, nos processos de discipulado, nas evangelizações. É Bíblia, 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 porque a gente aqui na IBCL cuida da sã doutrina. O outro aspecto é com relação ao fato de que eu não estou condenando as pessoas que estão em igrejas erradas e seitas, quando eu falo das igrejas erradas e das seitas. É muito importante entender isso. Eu não estou julgando as pessoas, eu estou julgando e analisando as seitas e as igrejas erradas. Então, quando eu digo que uma determinada igreja está errada, ou uma igreja já se tornou seita, né? Uma igreja que se torna seita é que ela está totalmente corrompida no Evangelho. Então, quando eu digo que uma igreja está errada ou se tornou seita, eu não estou condenando as pessoas dessa igreja ou dessa seita. Não estou condenando as pessoas. Até porque tem pessoas de Deus lá. Veja na Bíblia isso. Você abre sua Bíblia em Apocalipse 2, versículo 24. Apocalipse capítulo 2, verso 24. Você tem Jesus falando à igreja de Tiatira. Tiatira é, dentre as 7 igrejas, uma das que mais se corromperam. Ela se corrompeu tanto que ela aceitava dentro dela uma mulher que ensinava na igreja, que pregava na igreja. Essa mulher, ela era uma prostituta,
uma adoradora de ídolos, uma feiticeira satanista, dentro da igreja, que subia no púlpito, pregava e ensinava. A igreja permitia isto. E várias pessoas nessa igreja seguiam as prostituições dessa mulher, as feitiçarias dessa mulher, a idolatria dessa mulher. Veja o grau de corrupção que Tiatira chegou. Uma igreja absolutamente entregue à deterioração moral e espiritual, doutrinária, certamente relacionamentos. Nessa igreja, com tal grau de corrupção, que já era uma seita, já se tornou praticamente uma seita, porque se uma mulher que é prostituta, prostitui com membros da igreja, feiticeira, conhece as coisas profundas de Satanás, como Jesus disse, feiticeira, idólatra, levava as pessoas a praticar idolatria na igreja. Se uma pessoa dessa subia no púlpito, pregava, ensinava, essa igreja se tornou uma seita. Totalmente. Não é uma igreja mais, não é só uma igreja errada, é uma seita. Nessa igreja que se tornou uma seita, tinha gente de Deus, que obviamente não fazia idolatria, feitiçaria, nem imoralidade sexual. Veja o que Jesus fala para essa igreja no versículo 24 do capítulo 2 de Apocalipse. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, os outros pecadores da igreja, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservais o que tendes, até que eu venha. Ou seja, Jesus fala, eu sei que tem aí dentro de Tiatira gente minha, gente de coração correto, gente que não pratica idolatria, não pratica a prostituição, não pratica a feitiçaria. Guarda e não se corrompam com essa doutrina errada que ensina aí dentro. Essa mulher ensina doutrinas erradas, práticas erradas. Não se corrompam. Mais à frente, no capítulo 18 de Apocalipse, nós vemos outra vez aparecer o resultado dessa igreja errada, que é a Grande Babilônia. Capítulo 18 de Apocalipse, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela quem? Da Grande Babilônia, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Veja bem, a Grande Babilônia, Deus chama ela de grande prostituta. Não é eu que estou falando, é Deus que falou. Está escrito na sua Bíblia, pode achar lá. Grande prostituta. Veja o termo que Deus usou para essa igreja corrompida que vai existir lá dentro da grande tribulação, que a Bíblia, o Apocalipse, chama de Grande Babilônia, o estado final da religião corrompida, da falsa religião, da falsa igreja, o estágio final. Já existe a formação dessa Grande Babilônia, já tem o eixo central dela. Ela já está sendo formada. Ela não existe com toda essa malignidade ainda. Vai existir lá na grande tribulação, lá no tempo da 70ª semana de Daniel. Ela é uma igreja, vai ser uma igreja tão corrompida, mas tão corrompida que Deus chama ela de prostituta. Percebe? Não sou eu que estou falando. Não são palavras minhas, são palavras de Deus na Bíblia. Abra sua Bíblia e veja. Está na sua Bíblia. Algumas pessoas falam que eu falo pesado e duro. Deus fala mais pesado e mais duro do que eu. Por que tem que ser assim? Porque Deus tem que chamar a nossa atenção. Deus tem que fazer, entenda, cai a ficha aí, presta atenção no que eu estou falando. Deus tem uma balançada na gente. Peraí, opa. Entendi. A coisa é feia. Essa igreja falsa tinha gente de Deus nela. Muito pior que Tiatira. A igreja de Tiatira não foi chamada de prostituta por Jesus. Era só Jezabel que era. E os filhos dela e as pessoas que andavam com ela lá. Mas a igreja não. Aqui a igreja é tão falsa, tão corrompida, que a igreja, ou a seita, melhor dizendo, a seita é chamada de prostituta. E nessa seita, maximamente corrompida, do tempo do fim, dos 7 anos finais da história humana, antes um pouco de vir um advento, o segundo advento de Cristo, tem gente de Deus nela. Versículo 24 outra vez, versículo 4. Sai dela, povo meu, Deus falou, povo meu, povo que está aí na Babilônia, na prostituta, sai dela. Então vem o seguinte, as pessoas que são de Deus, e tem gente de Deus em todas as seitas,
e nas religiões falsas, e nas igrejas erradas, nas igrejas corrompidas. Tem gente de Deus. Só que Deus fala, sai dela. Sai dela. Fica aí não, sai dela. Sai dessa seita. Sai dessa igreja corrompida. Sai daí. Por isso nós estamos estudando, para ajudar você que quer conhecer a verdade, conhecer a Bíblia, e não quer ficar preso nas garras das seitas, que sempre abusam de você. E podem, inclusive, impedir você de alcançar a salvação. Porque você está numa doutrina errada, provavelmente em práticas erradas também. Muito bem, vamos agora para o nosso slide 2. Fala as 4 lições que nós já tivemos, parte 1, 2, 3 e 4. Hoje é a parte 5, a lição 5, a história geral da igreja do início até os dias de hoje. O slide 3 são uma série de observações que eu vou fazer com você para preparar-nos para o que vem à frente. Primeira observação. A história da igreja é cheia de fatos, datas e nomes, como qualquer história. Discussões de várias ideias, modos de ser igreja, muitas e muitas coisas boas, mas também coisas ruins. A história da igreja tem coisas ruins. Segunda observação, podemos entender, porém, que a história da igreja, ela vai discernir, essencialmente, 2 grandes linhas de igrejas no mundo. O que eu vou chamar de linha católica e o que eu vou chamar de linha fiel. Por que eu estou usando o adjetivo católica, linha católica? Porque as pessoas dessa linha deram a si mesmos o nome de católicos. O nome católico foi dado pelas pessoas que criaram essa linha. Então, não foi eu que inventei, foi dado pelas próprias pessoas que criaram essa linha. Então, eu estou respeitando o nome que as próprias pessoas deram. E a linha fiel é o nome também que as pessoas que seguem essa linha se deram. Então, eu estou respeitando os nomes dados pelas próprias pessoas que criaram as 2 linhas. Observação 3. A linha católica, apesar de se chamar católica, por isso que eu pus entre aspas, não abrange apenas as igrejas católicas, propriamente ditas, mas abrange também todas as igrejas que não pregam, não ensinam e não vivem exclusivamente o evangelho bíblico. Você vai ver isso agora mesmo. Assim sendo, mesmo uma igreja que se chame a si mesma de evangélica ou de fiel, pode ser da linha católica se ela está saindo fora da Bíblia. Então, o que define uma igreja como católica não é se ela é da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é isso. É uma igreja que não tem a Bíblia como a sua única e exclusiva regra e princípio de fé e de prática. Observação 4. Uma igreja da linha fiel é uma igreja que prega, ensina e vive o evangelho bíblico. Não sai da Bíblia nada. Observação 5. Vejamos como o apóstolo Paulo ensina sobre isso em Gálatas, capítulo 1, versos de 7 a 10. Eu coloquei o texto aí no slide 4 agora. Slide 4. Está o texto aí, mas se você quiser abrir a sua Bíblia para conferir, mas eu já pus o texto para você no slide. Paulo fala assim para os Gálatas: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. E eu frisei outro e outro, porque daqui a pouco você vai ver que no grego são 2 palavras diferentes e eu quero ensinar e explorar com você o significado disso e as implicações disso. O qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, daquele que está na Bíblia, tal pessoa que está pregando um evangelho diferente do evangelho da Bíblia, seja anátema, seja maldito. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Como se Paulo falasse, eu sei que eu estou falando duro, mas eu não estou preocupado em agradar meus ouvintes, em agradar homens. Eu estou preocupado em agradar a Cristo. Porque se eu agrado a homens, eu não sou servo de Cristo. E eu sou servo de Cristo, diz Paulo, por isso vou agradar Jesus. E Jesus quer que eu fale isso, quer que eu combata os heréticos, os que ensinam o falso evangelho, os que corrompem o evangelho. Continuando aí no slide 5, eu volto a colocar um pedaço desse texto de Gálatas, onde fala
de outro evangelho, o qual não é outro. Vamos ler então. Admira-me que estejais passando tão depressa, ó Gálatas, daquele que vos chamou na graça de Cristo, que é Deus. Estão passando desse evangelho verdadeiro, da graça de Cristo, para outro evangelho. E a palavra outro, primeira citada aí, é héteros, como você está vendo nesse balãozinho. Em grego, está escrito héteros. O que é héteros em grego? É um outro de espécie diferente. No slide 5, nós vamos ver de novo esse texto de Gálatas, que nós acabamos de ler inteiro, e eu vou focar com você só por um momento a diferença entre o outro evangelho que Paulo cita, que não é outro, sobre as palavras gregas no original. Então está escrito assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então nós estamos no slide 5 aí. A palavra outro evangelho, outro, no grego original, lá no Novo Testamento original, está a palavra héteros, que significa outro de espécie diferente. Então eu vou te mostrar aqui usando essas cadeiras. Aqui está uma cadeira, vermelha, acolchoada, de tecido, quadrada, é uma cadeira. Aqui está uma outra cadeira. As duas são cadeiras. Cadeira, cadeira. Só que essa cadeira é diferente. Ela é branca, ela não é acolchoada, é dura, de plástico, ela tem bracinhos, a outra não tinha. Ela é meio arredondada. Então, quando os gregos queriam falar de uma coisa que é outra, mas é de tipo diferente, de espécie diferente, eles usavam a palavra héteros. Então, aqui está uma cadeira e aqui está uma heteroscadeira. Cadeira, heteroscadeira. É diferente, de tipo diferente. Você continua lendo, está escrito: o qual evangelho esse não é outro. Não é outro. Aí ele muda a palavra, ele põe alos. Não está héteros mais. A palavra outro, que está aí em segundo lugar, que para nós em português é a mesma palavra, outro lá e outro aqui, em grego não é a mesma palavra. O qual não é outro, outro está alos. Alos. A palavra alos é outro do mesmo tipo ou da mesma espécie. É como eu fiz aqui. Aqui está uma cadeira e aqui está outra cadeira da mesma espécie. São iguais, da mesma espécie, iguais no sentido que são da mesma espécie. Então Paulo, ele está fazendo um contraste aqui. Paulo está dizendo, não existe outro evangelho. Aqui está o evangelho. Outro evangelho tem que ser alos. Alguém que está pregando o evangelho tem que pregar igual a todo mundo que prega o verdadeiro. Essa cadeira é verdadeira, só essa aqui que é verdadeira, porque essa é igual a essa. O que Paulo está dizendo? Não existe isso aqui, ó. Isso aqui não existe. O verdadeiro evangelho está aqui nessa cadeira vermelha. Se alguém fala, não, esse evangelho aqui também, esse evangelho branco aqui, redondinho e tal, com bracinho, também é verdadeiro, Paulo está dizendo, não é. Só é verdadeiro o evangelho exatamente igual ao verdadeiro. Só um evangelho exatamente igual ao verdadeiro é que é verdadeiro também. Paulo está dizendo o seguinte, só tem um evangelho verdadeiro. Só tem um. Slide 6. Eu vou fazer uma paráfrase agora do que nós lemos, vou falar com as minhas palavras o que Paulo falou. Eu estou espantado, ó Gálatas, de que vocês estejam passando tão depressa do verdadeiro evangelho de Cristo, que é o evangelho que está na Bíblia. Vocês tinham que estar aqui, e vocês estão passando por um outro evangelho. Vocês estavam bem, eu ensinei para vocês o evangelho verdadeiro, a Bíblia está ensinando o evangelho verdadeiro, eu ensinei o evangelho na Bíblia para vocês, e vocês agora estão trocando. Estão passando por um outro evangelho. Um héteros evangelho. E esse evangelho héteros, ele é falso. Ele é falso.
mesmo que os falsos mestres e falsos profetas que estão anunciando este falso evangelho para vocês digam que este falso evangelho é igual ao verdadeiro, digam que este evangelho que eles estão anunciando para você, que é diferente do verdadeiro, continua sendo verdadeiro, mesmo sendo diferente, mesmo que eles digam que esse aqui, mesmo diferente, continua sendo verdadeiro, o evangelho da Bíblia, esses falsos pregadores e mestres estão mentindo e enganando vocês. O slide 7, continuo fazendo a paráfrase. Eu, Paulo, alerto vocês, eu abro os olhos de vocês, igreja, para lhes dizer que esse outro evangelho, diferente do evangelho da Bíblia, esse outro evangelho, diferente do evangelho da Bíblia, não é verdadeiro. Ele não é um outro evangelho verdadeiro. O outro evangelho verdadeiro seria esse aqui, ó. Esse aqui é um outro evangelho verdadeiro, porque é igual ao da Bíblia. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que ver se a sua igreja, o que ela prega, o que ela ensina, o que ela pratica, está de acordo com a Bíblia. Porque aí o evangelho que você está aprendendo na sua igreja é de acordo com o evangelho da Bíblia. Então, eles são iguais, eles são halos. O evangelho da sua igreja tem que ser halos com o evangelho da Bíblia. A sua igreja, a doutrina dela tem que ser halos com a Bíblia, e não héteros. Se a sua igreja está pregando uma doutrina, um evangelho, ensina e pratica coisas que não estão de acordo com a Bíblia, elas são essa cadeira falsa. Por mais que os seus pastores digam que é verdadeiro. Por isso você tem que conferir na Bíblia o tempo todo as coisas da sua igreja, principalmente nesse tempo que está cheio de falso profeta no Brasil, falso mestre, falso pastor, falsa igreja, falso evangelho. Paulo continua dizendo, este outro evangelho, diferente do evangelho da Bíblia, é falso. Este outro evangelho não é outro evangelho verdadeiro. Esse outro evangelho não é outro evangelho verdadeiro. Não é. Ele é falso. Ah, mas parece o evangelho verdadeiro, porque tem jeito de sentar, tem 4 pés, só parece. Irmão, irmã, só parece. Nem tudo que parece é. Há alguns que enganam vocês e querem distorcer o evangelho de Cristo. Este outro evangelho é uma perversão, uma deturpação do verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro que se encontra somente na Bíblia. Estão tentando enganar vocês. Vocês vão deixar? Vocês querem ser enganados? Slide 8. Não é slide 8? Eu lhes digo que, ainda que eu, Paulo mesmo, o próprio Paulo está falando, mesmo se eu for na igreja de vocês, ou se um anjo que vem do céu, não é um demônio que vem do inferno, não, o anjo que vem do céu, o próprio Gabriel desce aqui, pregando eu Paulo, ou Pedro, ou Mateus, ou Bartolomeu, ou João, qualquer apóstolo, se for na sua igreja, chega lá, eu sou o apóstolo João, e é mesmo, e começa a pregar um evangelho diferente da Bíblia, ou se o anjo Gabriel desce na sua igreja, com aqueles asões lá, sobe no púlpito da sua igreja, brilhando, glorioso, e começa a pregar um evangelho diferente da Bíblia, amaldiçoe. É isso que Paulo está falando. Amaldiçoe. Põe para correr esse anjo. Quebra o cabo de vassoura na cabeça do Gabriel, se ele vier fazer isso. Ou se for eu, ou Pedro, ou qualquer outro apóstolo, pregou diferente da Bíblia, expulsa da igreja. Anátema, maldito, vai embora. Por que Paulo está tão preocupado, irmão, irmã? Você tem que prestar atenção nisso. Se alguém, qualquer pessoa, até mesmo um apóstolo, um bispo, um missionário, um pastor famoso, importante da mídia, ou até mesmo um anjo de Deus, descendo do céu, se qualquer um pregar para vocês um evangelho diferente do evangelho que está na Bíblia, se alguém começar a pregar esse evangelho aqui, ó, diferente do evangelho da Bíblia, esse aqui é o evangelho da Bíblia, amaldiçoe-o, esta pessoa é maldita. Está prestando atenção no que eu estou falando? É verdade o que Paulo está falando? Irmão, irmã, ou a gente acredita nisso ou não. Ou você leva isso a sério ou não. Veja bem, em algum momento da minha vida eu tive que decidir. Eu creio que você também vai ter que decidir em algum momento. Se você crê na Bíblia ou não. Não dá para ficar em cima do muro. Ah, tem hora que eu creio e tem hora que eu não creio. Ah, a Bíblia fala umas coisas que eu não concordo. Não.
Então você decidiu não crer na Bíblia. Ou você crê na Bíblia, e ela é a sua regra e princípio de fé e prática, ou não. É igual a mulher grávida. Não tem mulher meio grávida. Ou ela está grávida ou não está. Mesma coisa, ou você crê na Bíblia ou não crê. Eu meio creio. Então você não crê. Você não crê. Você não crê. Só crê quem crê tudo. Inteiramente. Como diz Paulo, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda ela. Toda ela é a palavra de Deus. Assim como já dissemos, e agora repito outra vez, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes na Bíblia, seja anátema, seja maldito. Slide 9, continua na paráfrase destes textos de Paulo aos Gálatas. Estou falando duro com vocês porque quero o bem de vocês. Não vou me preocupar com pessoas que ficam magoadas comigo porque eu estou falando forte. Porque eu não procuro agradar a homens. Não procuro ficar bem na concepção dos homens, mas sim procuro agradar a Deus, que quer que vocês sejam alertados sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, sobre os falsos pastores e sobre os falsos evangelhos e as falsas igrejas, sobre os lobos vorazes, sobre os enganadores, que são muitos nesse mundo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Tenho medo de homens. Se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo, diz o grande homem de Deus, apóstolo Paulo. Muito bem. Agora nós vamos ler no slide 10, Atos 17, versículo 11. Como está em Atos 17, 11? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Porém, examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato como Paulo ensinava. As igrejas fiéis são como os cristãos da cidade de Bereia, que conferiam na Bíblia tudo o que ouviam dos pregadores, mesmo se o pregador fosse o próprio apóstolo Paulo. Veja você que Bereia cumpriu o que Paulo falou. Paulo disse o seguinte: eu estou famoso já, muita gente sabe que eu sou um grande apóstolo. Paulo foi o maior de todos os apóstolos em termos de trabalhar para o evangelho, né? Paulo é o segundo homem da fé cristã. O primeiro é Jesus, o segundo é ele. Foi o apóstolo que mais trabalhou, que mais se empenhou, que mais escreveu o Novo Testamento, que mais discerniu o evangelho de Cristo. Mesmo ele, indo pregar em Bereia, o pessoal de Bereia não ficava lá iludido, fascinado, deslumbrado. O apóstolo Paulo está aqui, nossa, tudo que ele fala é verdade. Vendo a Bíblia, você está falando a verdade. Não fique deslumbrado com bispos, pastores, missionários, pregadores, não fique. Bispos erram, e alguns erram muito. Alguns são falsos, inclusive. São falsos pastores, são falsos bispos, são falsos profetas. Falsos. Estão ensinando errado demais, estão levando você para o caminho do buraco. Não confie, é bispo, é missionário, tem uma igreja grande, tem um monte de seguidor na internet. Para com isso, você está muito bobinho, para com isso. Está muito fácil te enganar, você é uma presa fácil para os falsos profetas. Confere na Bíblia, É o que a Bíblia está dizendo, é o que o próprio Paulo está dizendo, confere na Bíblia. Paulo chama esses cristãos de Bereia de nobres, pessoas de coração correto, pessoas que têm uma visão correta da fé. Slide 11. O critério final e último, portanto, para separar o verdadeiro evangelho do falso evangelho, estou indo direto ao ponto, é a Bíblia. Por isso, a nossa teologia, aqui na IBCL, é bíblica. Eu não sou calvinista, não sou arminiano, não sou pentecostal, não sou tradicional, eu sou bíblico. O que tiver na Bíblia é o que é. Mas isso aí parece tradicional, e daí? Isso aí parece pentecostal, e daí? Isso aí parece tal coisa, e daí? Eu não estou preocupado com o que parece, estou preocupado em ser bíblico. É isso que importa, irmão, irmã. Não fique preocupada e preocupado, eu sou calvinista ou arminiano. Não faça isso. Não faça isso. Eu sou tradicional ou pentecostal. Não faça isso, não é uma maneira legal. Porque existe muitíssimos tipos de pentecostais diferentes, de tradicionais diferentes, de calvinistas diferentes, de arminianos diferentes, de pré-milenistas diferentes, de pós-milenistas diferentes. Eu te dou um conselho. Se alguém perguntar, você é calvinista, arminiano, pentecostal, tradicional, você fala assim, eu sou bíblico.
Eu sou um cristão bíblico. Não, mas me fala, você é calvinista ou arminiano? Eu sou um cristão bíblico. Eu sou uma cristã bíblica. Não, mas eu queria saber se você crê na predestinação. Não, eu creio que a Bíblia está dizendo. Vamos conversar na Bíblia? Ah, mas o Calvino falou isso, o Armínio falou isso, o pastor tal pentecostal falou isso, o bispo tal da tal igreja falou aquilo. Eu não estou preocupado com o que o bispo, o pastor, o teólogo falou. Estou preocupado com o que a Bíblia fala na palavra de Deus. É isso que eu estou preocupado. Nós podemos estudar outros livros, podemos ouvir pessoas sobre Deus, assistirmos vídeos, programas sobre teologia, tudo isso é muito bom, mas não tomamos nada como a revelação de Deus, a não ser a Bíblia e ponto. Slide 12. Está aí uma figura da nossa maravilhosa Bíblia, a palavra de Deus, e como nós agradecemos a Deus. Porque Deus está fazendo mais do que nunca a sua palavra ser conhecida no mundo. É o livro mais traduzido, mais distribuído, mais impresso da história. Nenhum outro livro se compara à Bíblia, nem o Corão, nem os Vedas, nada. A Bíblia é o número 1 em tudo que você puder pensar. Gutenberg inventou a imprensa para fazer Bíblias. Para fazer Bíblias. A Bíblia está aí à nossa disposição o tempo todo. Em português, você tem mais de 100 Bíblias de estudo diferentes. Umas 20 versões, 20 e pouco, deve ter umas 40 versões diferentes. Uma tradução mais na linguagem de hoje, outra mais culta. Você tem comentários bíblicos de toda espécie. Você tem dicionários bíblicos. Você tem tudo que você precisa para você conhecer bem a Bíblia. Tem as igrejas bíblicas, como a nossa IBCL, que prega a Bíblia, que ensina a Bíblia. Venha congregar conosco. Slide 13. Número 1, ter a Bíblia como fonte única de doutrina sobre Deus e as coisas de Deus tem implicações fortíssimas. Devemos entender estas implicações, pois essa atitude de ter a Bíblia como único princípio e regra de fé e prática define uma igreja verdadeiramente fiel, mais do que qualquer outro princípio. Número 2, essencialmente há somente 2 tipos de igreja no mundo. Primeiro tipo de igreja, as igrejas que buscam seguir estritamente o evangelho que está na Bíblia. Segundo tipo de igreja, igrejas que admitem ideias humanas, que são doutrinas de homens, junto com a Bíblia. Pode até admitir a Bíblia também, mas junto com a Bíblia, não, mas tem aqui o que o Joseph Smith disse também. O que o pastor tal disse, o teólogo tal disse, o que o magistério da igreja disse, o que a tradição da igreja disse, e assim vai. Admite a Bíblia, mas admite outros livros mais do que a Bíblia. Estas igrejas correm o risco de se tornarem seitas e de sustentarem heresias e erros teológicos. Slide 15. Alguém diria, não existem igrejas que pregam outros evangelhos. Todas as igrejas pregam a Bíblia. Será? No slide 15 você está vendo aí a capinha do livro de Mormons. O livro de Mormon, que é da igreja dos Mormons, né? A igreja dos Mormons tem o nome oficial de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente chama de igreja de Mormons, dos Mormons. E a igreja dos Mormons tem o livro de Mormon. Você está vendo no slide 15 a capa dele. Olha o que está escrito embaixo do título. O slide 16 chama a sua atenção para isso. Olha o slide 16, eu fiz uma argola em volta do que o próprio livro de Mormon fala dele mesmo. Um outro testamento ou evangelho de Jesus Cristo. O próprio livro de Mormon confessa que é um outro evangelho. Um outro héteros. Um outro diferente. Ou seja, o próprio livro de Mormon confessa que é falso. O próprio livro. Na capa dele. Na capa dele está falando, eu sou falso, viu? Eu me espanto de que alguém que leia essa coisa. E acredite nessa coisa. Se ele mesmo fala que é falso. Paulo, se estivesse aqui no meu lugar, ele ia ficar extremamente nervoso. Ou ia falar assim, tá vendo aí, ó? Não falei? Não falei que ia ter? Já está aparecendo. Está aparecendo na sua frente aí. Os Mormons foram me visitar um dia na minha casa. Aqueles 2 rapazes, missionários, né, os elders, como eles chamam. E eu os recebi na minha casa. Camisa de manga comprida branca, um colete por baixo, calça preta, muito educados, cabelo cortado certinho, muito educados. Começaram a falar para mim do mormonismo, do livro de Mormon e tal. Achei estranho, porque eles estavam puxando muito pelo lado místico, sabe? Falavam alguma coisa, você está se sentindo bem?
Falava mais alguma coisa. Você está sentindo bem? Eu falei, por que você está me perguntando tanto se eu estou sentindo bem? Mas aí depois eu vim descobrir que o mormonismo é bastante místico. Eles estavam querendo me pegar pelo misticismo e pela emoção. Mas eu conheço a Bíblia, graças a Deus. E você também conhece. Ou vai conhecer. Vai ficar vacinado e vacinada contra os falsos profetas. Aí eles falaram. No fim, eu perguntei para eles assim, desse jeito que eu vou te falar agora. Eu peguei minha Bíblia, segurei minha Bíblia numa mão, pedi a eles o livro de Mórmon. Vamos fazer de conta que esse livrinho aqui que está na minha mão aqui é o livro de Mórmon. Então eu segurei minha Bíblia numa mão, segurei a minha Bíblia na mão direita, segurei o livro de Mórmon na mão esquerda. Vou tirar o microfone aqui só para você ver como é que eu fiz. E fiz a seguinte pergunta. Se o livro de Mórmon falar alguma coisa diferente da Bíblia, com qual você fica? Com o livro de Mórmon ou com a Bíblia? Quando eu fiz essa pergunta, os rapazes arregalaram os olhos, olhou um para o outro assim, e um deles falou assim, com o livro de Mórmon. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Slide 17. Um outro exemplo de um outro evangelho, a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela confessa abertamente, todo mundo que é católico sabe disso, eu fui católico 22 anos, um bom católico. Tem gente que fala que quem sai da Igreja Católica são só os maus católicos. Não é verdade, eu fui um excelente católico, excelente, perfeito dentro do catolicismo. E tem muitos excelentes católicos, muitos bons católicos. Tem até um ditado que diz que os bons católicos vão ser bons crentes. Passa muito perto da verdade. Eu conheci e conheço muitos bons católicos, homens e mulheres de Deus, que estão lá dentro, mas são de Deus. A Igreja Católica, a organização católica, ela confessa abertamente que ela é baseada em 3 pilares. A Sagrada Escritura, que é a Bíblia, mas 2 outros cânones. O Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. E o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição são outros evangelhos diferentes da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês isso agora. Olha o slide 18. O slide 18 é de um livro que mostra os erros que a Igreja Católica foi tomando ao longo dos tempos. Você está vendo aí, lá embaixo uma cruz, né? Um desenho de uma cruz com uma seta subindo reto. Isso aí é o evangelho inicial, bíblico, que aponta na direção reta e correta. Em algum momento, a Igreja Católica começou a se desviar do que é correto. Aí está as datas de algumas das heresias católicas e qual é a heresia. Então, aí começa em 304, nesta cronologia e exposição, o autor desse material, que é uma coleção das heresias católicas, de como a Igreja Católica foi corrompendo o Evangelho, criando outros evangelhos falsos, e se tornou uma igreja extremamente corrompida doutrinariamente. A teologia católica não é bíblica. Ela tem algumas correspondências com a Bíblia, mas ela é completamente inconsistente com a Bíblia e com ela mesma. Como se não bastasse, além de ser inconsistente com a Bíblia, a teologia católica é inconsistente com ela mesma, ela é inconsistente dentro dela mesma. E é completamente inconsistente com a Bíblia. Fácil de provar isso. Daqui a pouco eu vou provar para você a inconsistência da Igreja Católica, sua doutrina com a Bíblia. Aí o autor começa em 304, dizendo que os bispos começaram a serem chamados de Papa. Depois, em 310, iniciam-se as rezas pelos mortos. No ano 320, começam a se usar velas nas igrejas pela primeira vez, como um objeto quase mágico. Em 325, o imperador Constantino celebra o primeiro concílio de igrejas, ou seja, um imperador não convertido ou não batizado. Convertido ele falava que era, mas não era batizado. Um homem que não é da igreja, porque não é batizado, presidiu um conselho para decidir sobre doutrina. E a história mostra que ele decidia sobre doutrina. Como é que pode uma pessoa ímpia decidir sobre doutrina da igreja? São as heresias católicas que vêm vindo. A última aí foi a do ano 1950, em que o Papa declarou
que Maria subiu aos céus sem passar pela morte, algo completamente falso, completamente falso. Só Jesus fez isso, revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. No slide 19, eu repito este documento, chamando atenção para você que perto do ano aí em que estavam a heresia dos livros apócrifos, 1546, um pouco antes, houve a chamada Reforma Protestante no ano de 1517 com Lutero, que buscou tirar a Igreja Católica dessa rota de divergência da verdade cada vez maior, para voltar a Igreja Católica para a linha das igrejas que se mantinham fiéis à Bíblia. Embaixo também eu coloquei para você 3 datas anteriores ao ano de 304 DC, que mostra como de fato começou as heresias que se tornaram finalmente a linha católica. Aproximadamente no ano 100 depois de Cristo, logo depois do fim da era apostólica da igreja, a era apostólica é a era que durou até o apóstolo João. João morreu entre 95 e 100 DC. Quando João, o último apóstolo, morreu, a gente disse que acabou a era apostólica da igreja. Enquanto os apóstolos estavam vivos, eles mantinham a igreja na pureza doutrinária, na pureza da Bíblia. Eles forçavam, no bom sentido, eles levavam a igreja a ficar dentro da Bíblia. Quando o último apóstolo morreu, João, entre o ano 95 e o ano 100, acabou a era apostólica, começou o que na história da igreja se chama Era dos Pais da Igreja, e um dos pais da igreja católica principalmente, é Inácio de Antioquia. E Inácio de Antioquia, por volta do ano 100, logo depois da morte de João, começou a ensinar a doutrina do presbítero monárquico, que finalmente criou o clero católico. O presbítero monárquico é a semente das ideias que criaram o clero e que criaram o Papa. Então, Inácio de Antioquia começou a ensinar essa heresia, essa doutrina errada. Aproximadamente no ano 250, 2 doutrinas contra a Bíblia estavam ganhando a adesão de várias igrejas locais no Império Romano. A doutrina do presbítero monárquico, que começou com Inácio de Antioquia 150 anos antes, e uma outra doutrina, chamada doutrina da regeneração batismal. Esta doutrina da regeneração batismal, que é falsa, uma heresia, uma doutrina errada, ela deu origem ao batismo de criancinhas. E a regeneração batismal é uma doutrina que diz que o batismo em si, faz nascer de novo. Ou seja, quando uma pessoa ela é deitada nas águas do batismo, aquele ato faz ela nascer de novo. Isso é falso, isso é herético, isso é mentira. Aproximadamente no ano 250 também, na época que essas 2 doutrinas heréticas, a doutrina do presbítero monárquico, que é a doutrina de que entre os pastores tem um que é chefe de todos, que deu origem a todo o clero católico e finalmente ao Papa, e a doutrina da regeneração batismal, que deu origem ao batismo de criancinhas, ou seja, a pessoa não precisava se converter mais para ser batizado. Basta nascer e os pais levarem para o padre, o padre batiza, já é cristão, mesmo que ele não se converta nunca. Então enche a igreja de pessoas não convertidas. E estraga a verdade bíblica que você, para ser batizado, tem que primeiro crer em Jesus. Por isso, criancinhas não podem ser batizadas, porque as criancinhas não sabem nem quem Jesus é. E existe a salvação infantil também. As crianças são naturalmente membros do reino de Deus. Então, não há necessidade de batizar criancinhas para salvá-las. Não há necessidade. Em algum momento, elas vão ter a consciência do pecado, e então precisam se converter a Cristo se quiserem ser salvas. E depois de convertidas, serão batizadas, sabendo o que está acontecendo, tendo consciência do ato. E verdadeiramente convertidas e nascidas de novo. O batismo não faz nascer de novo. O que faz nascer de novo é a fé em Jesus. O batismo só mostra exteriormente o que está acontecendo interiormente na vida daquela pessoa que crê em Cristo. Então, logo depois dessas 2 doutrinas estarem estabelecidas, aproximadamente no ano 250, foi definido, segundo alguns historiadores, no concílio que houve na cidade de Cartago, aproximadamente no ano 250, definiu-se no mundo 2 linhas de igreja. Aquela linha que se chamou católica e a linha que se chamou linha das igrejas fiéis. Slide 20.
nesse documento ainda, eu friso para você as duas linhas. A linha que continuou reta para cima é a linha das igrejas fiéis. A linha que se derivou aí para o lado direito é a linha das igrejas católicas que se foram corrompendo doutrinariamente. Slide 21, eu mostro aí um documento católico. Eu retirei do site de um famoso padre teólogo católico brasileiro. E ele afirma claramente que você pode fazer veneração de relíquias dos santos. O que é uma relíquia de santo? É um pedacinho do osso do santo, um pedacinho da roupa dele, um pedacinho do corpo dele qualquer, um pedacinho do cabelo dele, a colher que ele usava para comer. Qualquer coisa que pertencia ao santo é uma relíquia do santo. Então são objetos. Então, dentro do catolicismo existe a veneração das relíquias. Devem ser venerados pelos fiéis os santos corpos dos santos mártires e dos outros que vivem com Cristo. Corpos que foram membros vivos do mesmo Cristo e templo do Espírito Santo, que por ele devem ser ressuscitados para a vida eterna e glorificados, e pelos quais Deus concede aos homens muitos benefícios. Eu não vou ler tudo, mas existe muito sofisma aí. Eles tentam enganar você, os teólogos católicos tentam enganar você, citando palavras bonitas, algumas coisas da Bíblia, para tentar enganar você. Todo sofisma é assim. Sofisma é a pior forma de mentira que existe, porque a mentira lavada, a mentira deslavada, a mentira na cara dura, todo mundo vê que é mentira. Mas a mentira misturada com a verdade, que é o sofisma é isso, é uma pessoa que pega coisas verdadeiras e mistura com coisas mentirosas, falsas, e aquela mentira misturada com a verdade engana fácil. Por isso que você e eu, para não cairmos nos sofismas que as pessoas têm, e aqui está um exemplo de sofisma, que isso é muito comum na Igreja Católica, não só na Católica, mas em outras igrejas também. Mas aqui na Igreja Católica é muito comum, no mundo também é muito comum, sofismar. Fica sofismando. Fala algumas coisas verdadeiras e fala coisas falsas misturadas. E tem uma série de versículos da Bíblia que mostram a malignidade da idolatria e como o cristão não pode idolatrar e não pode fazer imagem de escultura. Eu vou ler alguns para vocês. O slide 27 tem aí 1 Pedro, capítulo 4, verso 3. Então eu estou citando o versículo para você não ter que procurar na sua Bíblia. Pedro falando assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pedro ele diz que a idolatria é um pecado detestável, abominável, horrível, dá enjoo no estômago, eco. 1 João 5, 21, o apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é um ídolo? É tudo que você coloca no lugar de Deus. Tudo. Dinheiro, pessoas, objetos, imagens, o sol, a natureza. Qualquer coisa que você põe no lugar de Deus virou ídolo. Atos 15, 20. Mas escrever-lhes, isso aí é o resultado do Concílio de Jerusalém, né? Que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Ou seja, a Bíblia diz que os ídolos, a idolatria, contamina a pessoa. Slide 28. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 14. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Ou seja, sai fora da idolatria, não se envolva com isso. Romanos 1, 23. E mudaram, os homens ímpios, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, Paulo está dizendo que o ser humano, ele se corrompeu mudando a glória do Deus que é incorruptível, transformando ela em imagens de homens, de seres humanos, de pessoas e até de animais. Ou seja, começou a fazer para si imagens de pessoas, não é só de animais não, de animais e de pessoas. Está começando a ver a imagem dos santos e santas? Êxodo 20, capítulo 20 de Êxodo, versículo de 4 a 6. Uma ordem direta de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Aí o teólogo católico fala que você pode fazer. Ele contraria direta a ordem. Não farás para ti imagem de escultura. Quando os apóstolos falaram de idolatria, eles estavam falando disso, claro, são todos judeus.
O judeu conhecia esse versículo e sabia que era disso que ele estava falando. Nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. E o teólogo diz que você pode ajoelhar, beijar, rezar para ela. Deus falou para não fazer, ele fala para você fazer. Percebe? É um outro evangelho, é uma falsificação do evangelho. Slide 29. Isaías 40, 18 a 20. Com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem de escultura, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela, enfeita a imagem de escultura. O sacerdote idólatra, está assim na Bíblia, pode ler lá, escolhe madeira que não se corrompe, ou seja, que não apodrece rápido, uma madeira de lei, por exemplo, e busca um artífice, um escultor, perito, para assentar ou para fazer uma imagem esculpida que não oscila, ou seja, que fica bem assentadinha na mesa, para não ficar balançando. Está dizendo aí que o sacerdote idólatra, ele busca alguém que faça uma imagem de escultura para ele levar o povo a adorar, a idolatrar, a venerar aquela imagem. Isaías 44, 9 a 10. Todos os artífices, todos os construtores de imagem de escultura são nada. E as suas coisas, as imagens de escultura que eles fazem, são de nenhum préstimo, não servem para nada. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nada entendem, para que eles sejam, eles mesmos, confundidos. Uma estátua não vê nada, não ouve nada, não ajuda nada, não fala nada, é uma coisa morta. Quem formaria um Deus, com D minúsculo, que é imagem de escultura, ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Só o tolo faz isso. É isso que ele está dizendo, Isaías. Slide 30, Isaías 40, de 11 a 15. Eis que todos os seus seguidores, os seguidores das imagens de escultura, ficariam confundidos, pois os mesmos artífices de imagem de escultura não passam de homens, homens fazendo deuses. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele, o ferreiro, tem fome e a sua força falta, não bebe água e fica cansado e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com plaina, marca com compasso e faz a imagem à semelhança e beleza de um homem ou de uma mulher, para morar em sua casa, põe a imagem lá na sua casa. Um homem corta para si cedros, madeira de lei, toma um cipreste, também de lei, ou um carvalho, também madeira de lei, fazendo escolha entre as árvores do bosque para escolher as madeiras melhores. Planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Faz lenha dessas árvores. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, que é a lenha. E também com a outra parte da mesma madeira que ele queima para fazer pão e esquentar, ele faz um Deus, uma imagem de escultura e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. O profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, está falando, que loucura isso, a idolatria é uma loucura. O próprio homem pega a madeira, que não serve para quase nada, que é para queimar, é lenha, uma coisa de pouco valor, e ele pega a mesma madeira e faz um Deus ajoelho na frente. Que loucura! A loucura da idolatria. Slide 31. Isaías 40, 16 a 20. Metade da madeira queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa a carne e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contempla a luz. Então, do resto, da outra metade da madeira, ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus, com D minúsculo. Nada sabem, nada entendem, porque se lhes grudaram os olhos, fecharam os olhos, para que não vejam, estão cegos, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nenhum deles que adora imagens, que faz imagens, que se prostra diante de imagens, que se ajoelha diante delas, que ora a elas. Não há conhecimento nem compreensão para dizer, ou seja, não há bom senso para pelo menos pensar, metade da madeira eu queimei e cozi pão sobre as suas bases, assei sobre elas a carne e comi, e faria eu do resto um Deus para me adorar, uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Ou seja, o profeta Isaías está assustado, falando assim, não é possível
Que ele não tem um mínimo de bom senso, aquele homem, aquela mulher que adora, que venera, que reza, que se ajoelha, que confia numa imagem de escultura, não tem um mínimo de bom senso para não perceber que isso é mentira. Não é possível. Ele está espantado. Isaías está espantado. Slide 32 eu tirei de um site da internet, uma oração a um ídolo. Olha como é que a oração é. Está aí argolado para você. Slide 32, irmão Ed. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Que absurdo. Só Deus tem esse poder. Eles estão rezando, orando para esse ídolo, como se fosse o próprio Deus, porque só Deus tem poder para espalhar inúmeros benefícios sobre qualquer lugar. Só Deus pode fazer isso, só Deus. Se você dirige oração para qualquer entidade que não seja Deus, pedindo que essa entidade espalhe inúmeros benefícios, o que são os inúmeros benefícios? Tudo que se pode chamar de bênção. Só Deus tem esse poder, mas eles atribuem a um ídolo. Isso é idolatria. Slide 33. Argolado. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos achamos. Só Deus pode fazer isso. Aliás, a gente sabe pela Bíblia que Maria, a quem pretensamente essa oração é enviada, não está ouvindo. Mulher santa, sem dúvida, Maria, mulher santa, mãe de Jesus, mulher bem-aventurada, santa, como outras mulheres são santas também, ela também é santa. Ela está junto de Deus, no repouso eterno, aguardando a ressurreição dos mortos, como todos os santos e santas, e terá o seu lugar privilegiado no reino vindouro, mas ela e ninguém mais, ninguém tem o poder, mortos não ouvem orações. Maria já morreu, foi sepultada, está nos céus, aguardando a ressurreição. Só Jesus ressuscitou, subiu aos céus glorificado, só Ele, mais ninguém. E esta oração não poderia ser feita a ninguém, Não é só a Maria, não pode ser feita a Pedro, não pode ser feita a Paulo, não pode ser feito a ninguém, a não ser a Deus, porque só Deus pode nos socorrer em todas as necessidades que nós nos achamos. Só Deus pode fazer isso, mais ninguém. Se qualquer outra pessoa ou coisa, eu imagino que possa nos socorrer em todas as necessidades, porque todas as necessidades é todas as necessidades, é tudo, não deixou nada de fora. Só Deus tem esse poder, só Deus é todo-poderoso. Só um ser todo-poderoso poderia fazer isso. E só um ser todo-poderoso, o nome dele é Deus. Não é Maria, ou não é Pedro, ou não é Paulo, ou não é ninguém mais. Não é Gabriel, não é Miguel, não é ninguém, só Deus é. Isso chama-se idolatria. Slide 34. Tenho mais aí para você ler, se você quiser depois ver com calma estes textos. Slide 35. Eu vou ler especialmente o texto de Romanos, capítulo 1, verso de 21 a 27. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Está falando das pessoas ímpias. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, de répteis. Ou seja, Paulo está denunciando a idolatria, está dizendo, tem pessoas que não glorificam a Deus, antes se tornaram nulos nos seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos, acham-se sábios, mas se tornam loucos, porque mudaram a glória do Deus incorruptível, que não pode ser adorado por meio de imagem de escultura, porque Jesus falou que Deus se adora em espírito e em verdade. Em espírito significa sem imagens. E começaram a criar imagens de homem e de mulher, de animais, aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, por causa da idolatria, está aí frisado por isso, ou seja, Paulo está dizendo, por causa da idolatria, por isso, Deus entregou tais homens e mulheres que são idólatras à imundícia.
pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois estes homens e mulheres idólatras mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Slide 36. Por causa disso, por causa da idolatria, os entregou a esses homens e mulheres idólatras a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Provavelmente está falando de lesbianismo, provavelmente, ou qualquer perversão sexual aí. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. É o homossexualismo masculino, não há nenhuma dúvida. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo, então, liga a idolatria a pecados sexuais. E é muito interessante. Porque na Bíblia inteira você vê isso. Você vê isso na Bíblia inteirinha. Quando você vê a história de Israel, o povo de Israel caindo em idolatria, sempre que o povo de Israel caía em idolatria, tinha pecados sexuais envolvidos, tinha imoralidade sexual. É muito ligado a idolatria com imoralidade sexual, é muito ligado. Tiatira, Jezabel, era idólatra e cometia pecados sexuais. A grande Babilônia é idólatra e comete pecados sexuais. Onde tem idolatria, finalmente vai ter imoralidade sexual e pecados sexuais. Pode observar, é só observar. Só observar. É o que a Bíblia está dizendo e observa. Nós devemos ser assim, pessoas que leem a Bíblia, estudam a Bíblia e observam o mundo. Observa o mundo, é só olhar. Veja você que onde tem idolatria, tem pecado sexual também. 37, slide 37, tem um exemplo de uma imagem de escultura aí sendo venerada, adorada, as pessoas passando a mão, achando que passando a mão vai ser abençoada, e dirigindo preces e orações, acreditando que essa imagem de escultura, ou quem ela representa, possa fazer alguma coisa, não pode. 38, outro exemplo de uma idolatria. Slide 39, eu falo aqui do sincretismo religioso, utilizando-se de imagens e entidades. Por exemplo, na Umbanda, essa imagem é chamada, mais à esquerda, é chamada de pombagira. Essa imagem ao centro, no candomblé, é chamada de pombagira, especialmente em Iemanjá. No catolicismo, é chamado santa. Slide 40, eu tirei de um site ligado ao umbandismo. E você vê isso sendo dito explicitamente lá no site. Observa dentro aí do site o texto. Oxum, tracinho, Nossa Senhora de Aparecida. Esse é o sincretismo. Quem é sincretizada a Nossa Senhora Aparecida para uns e Nossa Senhora da Glória para outros, Oxum é sincretizada a Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora da Glória. A pequena imagem, perceba a imagem de escultura da santa, se referindo aí a Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora da Glória, foi retirada, na verdade a Nossa Senhora Aparecida, né? Foi retirada do Rio Paraíba por pescadores da região em 1717. Aí conta essa história aí, e depois lá embaixo, Oxum é orixá, que é uma entidade da Umbanda, que domina as mulheres de modo geral. E aí fala mais dela, tem uma imagenzinha do lado, que é uma imagem católica. Então você vê que não sou eu que estou falando, é o próprio site de umbandismo que está sincretizando. Sincretizando significa equivalendo, dizendo que a entidade Oxum da Umbanda é a entidade Nossa Senhora do catolicismo, e o vínculo são imagens. Slide 41, de um site também, ligado a Umbanda e Candomblé, esoterismo. Eles estão vendendo uma medalhinha, onde de um lado tem Iemanjá, que é uma entidade do Candomblé, e do outro lado tem a Nossa Senhora Aparecida, dizendo que as duas são a mesma coisa, sincretizado. O slide 42, também você vê de novo aí o relato do sincretismo, e você vê também que eles ficam equivalendo entidades na Umbanda e Candomblé com entidades, vamos dizer assim, chamados santos e santas, dentro da Igreja Católica, que usam-se imagens. Precisa de imagem. No Candomblé existem imagens, assim como no catolicismo. O slide 43 a mesma coisa, o 44. O slide 45 tem os 10 mandamentos da Igreja Católica, e
você vê que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento é não temer seu santo nome em vão. Pula-se o segundo mandamento bíblico de Deus. O slide 46 coloca para nós o texto de Êxodo 20, onde se mostra os verdadeiros 10 mandamentos, que são os 10 mandamentos da Bíblia. E você vê que o segundo mandamento é não farás para ti imagem de escultura. A Igreja Católica tirou esse mandamento, alterou o mandamento da Bíblia e criou um próprio mandamento onde eles não põem isso. É um outro evangelho. 47, slide 47, é um outro exemplo de igrejas que criaram outros evangelhos para si. E aí está as Testemunhas de Jeová. Você vê aí que a Testemunha de Jeová, eles colocam a Bíblia e também vários livros e revistas, chamados Sentinela, Despertai e outros, que são a literatura deles. Eles não usam só a Bíblia, na verdade eles usam mais os outros livros do que a própria Bíblia em si. E aí no slide 48 eu coloco a capa da Bíblia, que foi traduzida pelas Testemunhas de Jeová, foi traduzida para elas mesmas, elas traduziram para elas mesmas. Só elas usam essa tradução, elas não usam a tradução dos outros, elas foram lá, dizem que pegaram os originais do Antigo Testamento, hebraico, aramaico, e o do Novo Testamento grego, e eles traduziram só para eles e fizeram uma Bíblia só para eles. No slide 49, eu coloco o interior dessa Bíblia das Testemunhas de Jeová, que eles dizem que se chama Tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo é a tradução deles, só para eles. Eles fizeram só para eles. Eu abri no Evangelho de João, está aí. O slide 50 eu faço uma argola em volta do capítulo 1 de João, Evangelho segundo João, e verso 1. No slide 51 eu amplio para você essa argola e vou ler como está escrito na Bíblia das Testemunhas de Jeová. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Versículo 1. Slide 51, irmão Ed. 51. Observe bem. E a palavra era um Deus. Observe que Deus está com D minúsculo. E o 1 está aí colocado entre colchetes. Slide 52, frisa aí também que aparece o artigo o. E a palavra estava com o Deus. Slide 53, frisa o artigo 1 e a palavra Deus com D minúsculo. O slide 54 põe a capa do Novo Testamento original em grego. E também a tradução imediata, interlinear, para português, editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então nós estamos aí, diante de nós, o original do Novo Testamento. No slide 55 está o original do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No slide 56, eu faço uma argola em torno do mesmo versículo que eu fiz lá na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Slide 57 eu amplio para você e mostro para você como é que está no original. Em o princípio era o verbo, palavra, então não há nenhum problema eles chamarem verbo de palavra, porque verbo significa palavra, então aí não tem corrupção. Pode se traduzir, no princípio era a palavra, está correto, e o verbo, a palavra estava junto a Deus, não tem o artigo o, definindo o Deus, não. Junto a Deus, ou seja, o único Deus. E Deus era o verbo. Não está Deus com D minúsculo, e não está o verbo era um Deus, porque o verbo ser um Deus significa que existem outros que podem ser Deus também. E o Deus não está com D minúsculo. Ou seja, eles fizeram uma corrupção da tradução, diferenciando ela do original. Por quê? Porque eles criaram um outro evangelho. Eles estão enganando as pessoas. Eles criaram um outro evangelho para enganar. Corrupção da tradução. Eles fizeram outras alterações, essa é uma delas. Slide 58, eu chamo a atenção para você da palavra Deus, que eles traduziram Deus com D maiúsculo, e a palavra Deus de novo, que eles traduziram Deus com D minúsculo. Tanto a palavra Deus, utilizando aí as letras teta, epsilon, ômicron e ni, como a palavra Deus
usando as letras teta, épsilon, ômicro e... esqueci o nome dessa letra grega aí. Uma outra letra grega. Ambas, você vai na concordância de Strong, que é o dicionário da língua grega, do Novo Testamento, e você vê que as duas palavras significam theos, e está em inglês aí do lado aí esquerdo. Definição: God, Deus. Poderia ser em outros textos, Deus genericamente. Veja de baixo, exatamente o mesmo significado. Ou seja, eles jamais poderiam ter colocado Deus maiúsculo e Deus minúsculo. Não existe esse conceito. Eles não poderiam diferenciar, porque é a mesma palavra. Se eles queriam colocar com minúsculo, eles tinham que pôr as duas como minúsculo. Não uma maiúscula e outra minúscula. Eles puseram maiúscula para dizer que é Jeová, o Deus com D maiúsculo, e D minúsculo para dizer que é Jesus, querendo dizer que Jesus é um Deus menor. Quase nem Deus é. Ou seja, diminuíram Jesus, corrompendo a Bíblia. Slide 59. Eu fui também no Google Tradutor e procurei como que é a palavra em grego. E essa palavra aí que está aí argolada com uma argola alaranjada. E você não vê essa palavra no versículo 1 de João 1. Ou seja, eles colocaram essa palavra por conta deles. Uma corrupção da tradução da Bíblia, para criar um outro evangelho. Slide 60. Não é só a igreja mórmon, a igreja católica, as testemunhas de Jeová que deturpam o evangelho bíblico. Há muitas outras seitas que assim fazem também. Há igrejas que pregam e ensinam a idolatria do dinheiro, que mercantilizam o evangelho, supondo que o evangelho é fonte de lucro. Está lá em 1 Timóteo 6,5. Há igrejas que pregam e ensinam que você deve fazer obras para ser salvo. Há igrejas que substituem a Bíblia por autoajuda. Há igrejas que substituem a fé pelas emoções. Há igrejas que substituem o ensino da Bíblia sobre o mundo espiritual pelo misticismo. Há igrejas que deixam de ser cristocêntricas e se tornam antropocêntricas. Slide 61. Eu mostro para vocês ali nas 7 igrejas do Apocalipse as duas linhas, os dois tipos de igreja. Jerusalém é o começo. Não está nas 7 igrejas, é a primeira igreja, a igreja primordial. Depois vem Éfeso, aí começa as 7 igrejas do Apocalipse, está no capítulo 2, de Apocalipse, você começa a ver lá Apocalipse, capítulo 2, vai falar de Éfeso, é a primeira carta. Aí logo você vê que Esmirna, ela é diferente de Pérgamo. Esmirna não há nenhuma heresia, não há nenhuma deturpação do evangelho em Esmirna, ela é somente uma igreja perseguida, mas Pérgamo já tem. Pérgamo já tem corrupção doutrinária. Jesus disse que lá em Pérgamo tem pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, que é uma doutrina herética falsa, e também a doutrina dos nicolaítas, que é uma doutrina falsa. Então Pérgamo começa a corromper-se. Pérgamo então se corrompe mais ainda, como Tiatira. Sardes é repreendida, ela vem de Tiatira. Depois de Sardes, que representa a igreja da reforma, ela pode ir para Filadélfia, que é uma herdeira direta de Esmirna, ou pode descambrar para Laodiceia. A linha azul de cima, Esmirna, Filadélfia, ela é a linha que vai para a salvação, a igreja boa, a Nova Jerusalém, e a igreja que aí eu estou chamando de tipo Jerusalém, que são as igrejas fiéis. Argolado embaixo, na linha aí alaranjado, está Pérgamo, Tiatira, Sardes, que está numa posição meio neutra, mas pode se corromper para Laodiceia, e vira finalmente a Grande Babilônia, que é a segunda linha de igreja chamada Babilônia. Slide 62. A gente pode trocar os nomes. Slide 63. Fala da grande divisão das igrejas, das duas linhas de igreja. Slide 64. Eu explicito para você aí que as igrejas, logo no início da história da igreja, elas se dividiram em duas grandes linhas de igreja. O slide 65 dão as datas mais corretas. Antes de 225, depois de Cristo, do ano 225 da nossa era, 2 erros se estabeleceram nas igrejas. Na verdade, outros erros também se estabeleceram, o Novo Testamento mostra isso. Já havia heresias no tempo dos apóstolos, mas eles corrigiam e não deixavam a igreja se perder. Mas depois que eles morreram,
dois erros se estabeleceram inicialmente: a regeneração batismal e o presbítero monárquico, que deu a ideia de bispo como a gente conhece hoje. No ano de 225, houve um concílio na cidade de Cartago, norte da África, Império Romano, que criou uma fraternidade de igrejas que não aceitavam esses dois erros: regeneração batismal e o presbítero monárquico. O início da primeira grande divisão das igrejas estava aí. É o início das igrejas fiéis como conhecemos hoje. Usam só a Bíblia como a sua fonte e princípio de doutrina e prática. Essas igrejas fiéis são a continuidade das igrejas do Novo Testamento, são as igrejas que seguem o evangelho bíblico. No ano 253 d.C., Estevão, bispo de Roma, que era ligado à linha católica, ele excomungou as igrejas inconformadas, as igrejas que não aceitavam a ideia do presbítero monárquico, nem da regeneração batismal, e deu-lhes o apelido de anabatistas. Então, anabatistas era o nome original das igrejas fiéis. Não são os anabatistas da Reforma, não são. Anabatistas porque eles batizavam de novo. Quem vinha de uma igreja corrompida, as igrejas fiéis viam que ele não tinha se convertido, aí quando eles se convertiam de verdade, batizava de novo. Então a linha católica, que o bispo de Roma representava, Estevão, que não é o Estevão de Atos, é outra pessoa, deu-lhes o apelido de anabatistas. As outras igrejas, as que permaneceram com essas duas heresias, começaram a se chamar a si mesmas de católicas. Assim, consolidou-se a primeira grande divisão das igrejas, que foram divididas em dois grandes grupos. No ano 313, houve um fato muito importante, que foi a conversão do imperador romano Constantino. Essa conversão e o que sucedeu-se consolidou o nome Igreja Católica. Constantino confirmou esse nome e fortaleceu esse nome, e se deu início ao que conhecemos hoje como Igreja Católica, com todo o seu poderio político e econômico, porque houve uma união com o Estado. Criou-se um outro evangelho, e os dois tipos de igreja estavam definidos: as igrejas anabatistas ou fiéis, nome da época, e católicas, nome da época. Slide 66. A caixinha verde é o ramo de igreja que passou a existir a partir de 225. São as igrejas que não aceitaram os dois erros da regeneração batismal e do presbítero monárquico, e a partir daí passaram a ter vários nomes essas igrejas. São os perseguidores que davam, porque as igrejas não se chamavam com esses nomes, elas se chamavam apenas igreja. Nós somos igreja de Jesus. Mas os inimigos chamavam de anabatistas, montanistas, novacianos, donatistas, valdenses, albingenses, anabatistas de novo, batistas. A caixinha azul é a linha que se formou a partir de 225 das igrejas que aceitaram os dois erros, da regeneração batismal e do presbítero monárquico. Essas igrejas se acabaram unindo ao Estado romano e passaram a ser a igreja oficial do Império Romano, a Igreja Católica Romana. Adotaram o nome de Igreja Católica e depois, com o tempo, mais erros foram incorporados. Nas caixinhas de baixo, eu repito o que estava escrito no slide anterior. O slide 67, eu repito aquela figura que mostra o desvio das igrejas corretas para o lado dos erros, e ressalto aí o ano de 1517, onde houve o início da Reforma Protestante, que foi um movimento que aconteceu dentro das igrejas católicas. Não houve reforma nas igrejas fiéis, porque elas não precisavam de reforma, elas sempre foram fiéis à Bíblia. Não precisa reformar o que está correto. A reforma aconteceu na Igreja Católica. O que a gente chama de Reforma Protestante foi a reforma da Igreja Católica. Todos os reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, eram padres, que viram os vários erros e começaram a consertar. Então a reforma protestante é a reforma da Igreja Católica. Por que ela precisou ser reformada? Porque ela se desviou do que é o verdadeiro evangelho. As igrejas que não se desviaram, as chamadas igrejas fiéis, elas nunca passaram por reforma, porque não precisa reformar o que está correto. Então, eu estou ressaltando essa data aí, que foi o começo do conserto, da tentativa de conserto da Igreja Católica. Fazer ela voltar ao ramo das igrejas fiéis. O slide 68 mostra para nós um pouco mais dos erros católicos, através dos livros apócrifos. Depois da Reforma Protestante, logo depois, em 1500 voltando ao slide 67, em 1546,
no concílio que produziu a Contra-Reforma Católica, me esqueci o nome, concílio famoso da Igreja Católica, que visou combater a reforma, ou seja, não deixar a Igreja Católica se consertar. Eles estabeleceram, vamos voltar para o slide 68, eles estabeleceram 7 livros a mais no Antigo Testamento, que são os livros apócrifos. Então, a Bíblia Católica, nesse ano, 1546, passou a ter no Antigo Testamento 7 livros a mais. A Bíblia Católica, fora desses 7 livros, que são chamados apócrifos, ela é correta. É igual à Bíblia Evangélica. Tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. E a tradução católica, de maneira geral, é bem feita. Os tradutores católicos traduziram o Antigo Testamento e o Novo Testamento com competência. De maneira geral, é muito bem feita as traduções católicas. Porém, ela enfiou no Antigo Testamento 7 livros a mais, chamados apócrifos, que não são inspirados por Deus, com o objetivo de fortalecer os erros católicos. Por exemplo, no livro de Tobias, capítulo 6, verso 7 a 17, fala-se da feitiçaria. Olha o versículo 8 aí. O anjo respondeu: o coração e o fígado do peixe, se os queimares diante de homem ou mulher que sofram investida de um demônio ou espírito malvado, a investida do demônio cessará e não ficará mais com eles. Ou seja, está ensinando a usar coração e fígado de peixe queimado para espantar demônio. Isso é feitiçaria, isso é superstição. Isso não é verdade isso. Demônio se vence com o nome de Jesus, não com coração e fígado de peixe queimado. Isso é feitiçaria. Então, os livros apócrifos ensinam superstição e feitiçaria. Olha o versículo 14. Tobias respondeu a Rafael: Azarias, meu irmão, ouvi dizer que ela, essa mulher, já foi dada em casamento a 7 homens, e todos morreram de noite em seu quarto. Quando estavam para aproximar-se dela, morriam. Ouvi algumas pessoas dizerem que o demônio matou esses homens, o que não acontece de jeito nenhum. Superstição, feitiçaria. Slide 69. Escrito lá no livro de Tobias, versículo 15. Por isso tenho medo, uma vez que esse demônio ama essa mulher, e não faz nada para a moça, mas mata qualquer um que se aproxime dela. Superstição barata. Superstição barata, isso não existe, falso. Mas está no livro apócrifo de Tobias, que a Igreja Católica pôs na Bíblia dela. Olha o versículo 17. Quando entrares no quarto da mulher, toma do fígado e do coração do peixe e coloca-o sobre as brasas do incenso. O cheiro vai se espalhar, o demônio sentirá o cheiro, acabará fugindo e nunca mais aparecerá em volta dessa mulher. Superstição, feitiçaria, no livro apócrifo de Tobias, foi colocado na Bíblia Católica. Um outro evangelho. Isso não existe na Bíblia. Isso é falso, isso é errado. Slide 70, no livro de 2 Macabeus, que é apócrifo, está lá na Bíblia Católica, no Antigo Testamento. Versículo 42, né, 2 Macabeus, capítulo 12, versos 42 e 45. No 42 está: e puseram-se oração pedindo que o pecado cometido pelos defuntos fosse completamente cancelado. Intercessão pelos mortos. Isso não existe na Bíblia. Não se pode pedir que Deus perdoe o pecado de um defunto. Se ele não se converteu enquanto está vivo, orar pelos mortos não resolve nada. Tudo é definido nesta vida. Morreu, selou o destino, não há nenhuma mudança mais. Talvez por isso é que se reze missa pelos mortos na Igreja Católica. Olha o verso 44. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. Falso. Isso não é verdade, isso não pode acontecer. Isso é um erro do livro apócrifo de 2 Macabeus, que está nos livros que a Igreja Católica acrescentou na Bíblia. Isso explica por que católicos rezam pelos mortos. Isso é errado, fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Versículo 45. Mas considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que falecem piedosamente na morte, era santo e piedoso seu modo de pensar, eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos defuntos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Falso. Isso é contra a Bíblia. Foi acrescentado pela Igreja Católica. É uma deturpação do Evangelho. Slide 72. Prega a justificação pelas obras. Tobias 12, 9. A esmola liberta da morte e purifica de todo pecado. A única coisa que purifica de todo pecado é o sangue de Jesus. A Bíblia diz: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Igreja Católica inventou que esmola também purifica. Justificação pelas obras vai contra a Bíblia, Efésios capítulo 2. E a salvação vem pela fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mais ainda, porque a esmola livra de todo pecado e da morte não deixará cair a alma nas trevas. Falso, é só o sangue de Jesus que faz isso. E assim vai.
erros. Slide 73 mostra para nós uma outra visão das igrejas fiéis e igrejas que se corromperam. As igrejas em verde são as igrejas que permaneceram fiéis. E elas vêm atravessando o tempo, mas algumas dentre as igrejas fiéis e corretas começaram a se desviar em direção aos erros. Por isso que na linha verde tem algumas linhas descendo para baixo aí. A igreja que permanece correta, fiel à Bíblia, é uma igreja maximamente correta, que eu chamo de fiel ou igreja segundo Jerusalém. Na linha azul, tem o grupo das igrejas que aceitaram os erros, as heresias, fugiram da Bíblia, começaram a inventar outro evangelho. Em 1517, elas começaram a se corrigir e foram subindo em direção à linha verde, que são as linhas das igrejas corretas. Na atualidade, a gente tem uma mistura de igrejas verdes e azuis, estão misturadas. A igreja maximamente correta é a igreja verde lá de cima, que seriam as igrejas verdadeiramente fiéis, que permanecem 100% na Bíblia. A linha azul lá de baixo é a igreja que mais se corrompeu. Entre essas duas tem vários graus, Igrejas que se reformaram, presbiterianas, por exemplo, são igrejas reformadas, eram católicas e se reformaram. E várias delas melhoraram muito e são igrejas muito próximas das igrejas fiéis, se aproximando muito de igrejas batistas, fiéis à Bíblia. Mas algumas igrejas que eram fiéis, batistas, se corromperam e foram para baixo, começaram a adotar erros católicos. Então a gente tem uma confusão hoje. Por isso que você tem que estar conferindo na Bíblia tudo o tempo todo. Slide 74. Ser uma igreja do tipo fiel não quer dizer que a igreja tem que ter o adjetivo batista no nome. Por exemplo, a igreja pode ter o nome Igreja de Cristo e ser do tipo fiel. Slide 75. Uma igreja da Assembleia de Deus, por exemplo, pode ser do tipo fiel, mesmo não tendo o adjetivo batista no nome. Por quê? O adjetivo batista foi o adjetivo que finalmente consolidou todas as denominações que permaneciam fiéis à Bíblia. Igrejas do tipo comunidade, que não tem o nome batista, podem ser também do tipo fiel ou não. Espera-se que igrejas do tipo batista sejam do tipo fiel. Slide 76. Porém, ser uma igreja que tem o adjetivo batista no nome não garante que tal igreja seja do tipo fiel. Por exemplo, uma igreja pode ter o nome Igreja Batista tal e não ser do tipo fiel, que se corrompeu. Então, apesar do nome batista ser muitas vezes equivalido na história da igreja como equivalente a uma igreja fiel à Bíblia, teoricamente seria, nem sempre é verdade. Você pode ter uma igreja que tem o adjetivo batista, né? Igreja Batista tal, e você vai lá, começa a frequentar ela e vê que tem heresias lá dentro. Tem coisas contra a Bíblia. Ou outra coisa, você vai numa igreja que não tem o adjetivo batista, chama, por exemplo, Igreja de Cristo. Não está escrito Igreja Batista de Cristo, é só Igreja de Cristo, e eles não falam que são batistas. Mas você vai lá, confere na Bíblia, está tudo certinho de acordo com a Bíblia. Então hoje é melhor falar igreja fiel e igreja não fiel. Igreja fiel à Bíblia e igreja que não é fiel à Bíblia. Slide 77. Então ser do tipo fiel, uma igreja do tipo fiel, não é uma questão de nome, mas sim uma questão de ser bíblica. Por isso você tem que frequentar a igreja e ver se ela é uma igreja bíblica. Um bom exemplo é a igreja de Bereia, como a gente já viu. Atos, o slide 78, mostra de novo a igreja de Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra, a pregação com toda avidez, com toda vontade de aprender, porém examinavam nas Escrituras, na Bíblia, todos os dias para ver se as coisas pregadas e ensinadas eram de fato de acordo com a Bíblia. O slide 79, nós temos aí o final dessa lição, falando das 7 igrejas do Apocalipse. Qual é a mensagem delas para nós? Slide 80. O slide 80 mostra a estrutura total do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é dividido em 3 partes. O próprio livro de Apocalipse fala isso. Em Apocalipse 1:19, o livro de Apocalipse fala que ele mesmo é dividido em 3 partes. As coisas que o João viu, capítulo 1, Jesus glorificado. As coisas que são, capítulos 2 e 3, é a era da igreja. E as coisas que hão de acontecer depois da era da igreja, que é os capítulos de 4 em diante até o final 22, que fala da volta de Jesus. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 está a data de 95 depois de Cristo, que é quando João morreu.
João morreu aí, entre 95 e 100. Pus 95, mas entre 95 e 100. A partir daí começou a era da igreja sem os apóstolos, que é o capítulo 2 e 3. Slide 81, fala da parte 1. João viu Jesus glorificado e Senhor da igreja, mostrando que ele passeia no meio das igrejas, mesmo as igrejas erradas, ele está sabendo o que está acontecendo e vai tratar disso. Slide 82, fala de todas as igrejas, de todos os lugares, de todas as épocas. As 7 igrejas é um resumo de todos os tipos de igreja, de todos os lugares, de todas as épocas, porque 7 na Bíblia é o número do completo. Slide 83, 7 é o número do completo. Por que 7 igrejas? Porque 7 é o número do completo. Já haviam muitas igrejas no mundo, mas aquelas igrejas, as 7 igrejas estavam na Ásia Menor, Turquia hoje. Essa região, a Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas, era o centro do culto a Roma e ao imperador. Segundo Daniel 2, a igreja viveria no Império Romano, então era muito conveniente que Jesus usasse as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 que ele escreveu, que estavam lá na Ásia Menor, que era o lugar mais romano do Império Romano, né? Se dizia na época que a Ásia Menor era mais romana que a própria Roma, então era o símbolo do Império Romano. Como Daniel disse, a igreja de Jesus, ela existiria o tempo todo no tempo do Império Romano, que são os pés da estátua lá, que são a continuação das pernas do Império Romano. Está aí a estátua de Daniel 2, o slide 84, você vê aí, Daniel 2, a sucessão dos reinos, o Império Romano são as pernas de ferro, o fim do Império Romano são os pés de barro e ferro. E nós estamos vivendo esse tempo, que é o Império Romano. Por isso que Jesus escolheu 7 igrejas dentro da parte mais romana do Império Romano, para dizer que a igreja estaria sempre no ambiente romano. Essas 7 igrejas estavam ligadas circularmente entre si por uma estrada romana. Iniciando-se em Éfeso, chegava-se a todas as outras. João, que escreveu o Apocalipse, conhecia todas elas, e elas precisavam também daquelas cartas. Aí no slide 86, você vê um mapa de onde ficavam as 7 igrejas. Isso aí hoje é Turquia, né? Naquele tempo se chamava Ásia Menor. E aí estão as estrelinhas das 7 igrejas. O slide 87 amplia isso, né? Começa com Éfeso, sentido horário, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que se ligava a Éfeso de novo. Tinha uma estrada romana redonda aí que ligava essas 7 igrejas. Essa região era a região mais romana do Império Romano. Slide 88 tem a estrada que liga elas. Slide 89. Qual é a interpretação das 7 igrejas? Que era uma mensagem para aquelas 7 igrejas, assim como Romanos era para Roma, 1 Coríntios era para Corinto, etc. Ou seja, essa é a interpretação. A primeira interpretação é que aquela mensagem servia para aquelas igrejas naquela época, essa é a interpretação. Segunda interpretação, que a mensagem poderia servir para todas as igrejas, assim como Romanos serve para todas as igrejas, 1 Coríntios serve para todas as igrejas, também é a interpretação. Agora, a descrição da evolução histórica da igreja a partir das 7 igrejas é uma aplicação, e não uma interpretação, mas é uma aplicação muito, muito interessante. E aí está no slide 90 a aplicação das 7 igrejas à história da igreja. Éfeso, a primeira igreja, representa a igreja do fim da era apostólica, que começou a era patriarcal ou pós-apostólica, representa uma igreja preocupada. Esmirna é o tempo da igreja sofredora, que sofreu as perseguições do Império Romano, representa a igreja perseguida. Éfeso é ao redor do ano 100, um pouco mais, até o ano 200. Esmirna começa as perseguições. Na verdade, as perseguições começaram com Nero, lá no ano 60 e poucos, né? Foram 10 perseguições. Então, Esmirna representa aí o tempo em que as perseguições ficaram mais fortes, né? A partir das últimas perseguições. A 10ª foi a pior de todas, e é sobre a 10ª que Jesus fala em Esmirna, e por volta do ano 200 e pouco. Depois vem Pérgamo, a igreja que se une ao Estado, a igreja exaltada pelo mundo, é a igreja que começou a se tornar católica, uma igreja indulgente, ou seja, uma igreja que tolera os erros e as heresias e as coisas erradas, tolera evangelhos falsos. Depois vem Tiatira, que é a própria igreja católica, a igreja negligente, que não se preocupa mais com a sã doutrina, mas que preocupa com o poder político e econômico, em dominar os homens, mesmo que seja usando heresias, e representa a igreja católica na sua plenitude. Depois vem Sardes, a igreja reformada, né? A partir da reforma protestante, mas ela se tornou ainda fraca, impotente, porque ela ainda era ligada ao Estado.
Filadélfia seria a igreja que conseguiu se tornar totalmente fiel, permaneceu desde o fim, e as igrejas que se reformaram na Reforma Protestante, mas que não se ligaram mais ao Estado e se tornaram iguais às igrejas fiéis que vinham desde os tempos apostólicos. E Laodiceia é a igreja do fim, a igreja rica e morna, que vai ser plena e vai se tornar parte até da própria grande prostituta, e é a igreja do fim, principalmente a igreja que vai existir nos tempos do fim, do qual nós estamos vivendo. Então, hoje nós temos aí as 4 últimas. As 3 primeiras não existem mais, esses tipos de igreja não existem mais, porque Jesus não fala que volta nelas. A partir de Tiatira, Jesus começa a falar na volta dele. Então, a gente considera que as 4 últimas são as igrejas que vão existir no tempo do fim, o tempo da volta de Jesus. Nós estamos no tempo da volta de Jesus, do fim. Então, hoje existem 4 tipos de igreja. Tiatira, que é a igreja católica. Sardes, que são as igrejas reformadas que permanecem ligadas ao Estado, como a luterana, por exemplo. Filadélfia, as igrejas que são boas, fiéis à Bíblia, sejam batistas ou não, permanecem fiéis à Bíblia o tempo todo, perseveram na Bíblia, perseveram na fé. E Laodiceia, que é a igreja que ficou rica, mas ficou morna também, não é fria nem quente, é uma igreja relaxada, que erra na doutrina, erra no comportamento. O slide 91 tem uma setinha apontando aí para Filadélfia, que é a igreja que nós queremos ser, que é o que a IBCL quer ser. É o que a igreja deve ser. É a igreja amada por Jesus, uma igreja pouca força, provavelmente muito pequena, né? Uma igreja grande nunca tem pouca força, provavelmente uma igreja pequena. Ou seja, Jesus não está preocupado com o tamanho da igreja. A igreja pode ser pequena. Desde que seja fiel à Bíblia, Ele ama. E é isso que Ele quer. Isso protege o nosso coração com essa tendência de ir para igrejas grandes. Eu vou para a igreja grande porque se tem muita gente lá, deve estar certo, deve ser bom. Não é verdade. Pode ser grande, pode ser ruim. Não é verdade. Então, não ache que uma igreja, porque tem muita gente nela, ela está certa. Né? Não é um bom critério. O critério é se ela é de acordo com a Bíblia ou não. Slide 92 tem a carta a Filadélfia, que Jesus escreveu. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, é Jesus. Conheço as tuas obras, Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, agora ninguém pode fechar, porta aberta para pregar o evangelho. Que tens pouca força, daí a gente infere que ela é numa igreja pequena. Entretanto, guardaste a minha palavra, ou seja, vocês não saem da Bíblia, vocês observam a Bíblia certinho, vocês não se corrompem, vocês mantêm a doutrina correta, a sã doutrina, vocês conferem tudo na Bíblia, vocês examinam a Bíblia, pregam, ensinam e praticam de acordo com a Bíblia. E não negam o meu nome, ou seja, vocês evangelizam, vocês não têm vergonha do evangelho, vocês compartilham o evangelho, vocês cumprem a grande comissão. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, religiosos, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Slide 93, continuando a carta. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Igreja de Filadélfia, IBCL, persevera na fé, irmão, irmã. Não desanima não, persevera na fé. Persevera na fé. Guarda a palavra da minha perseverança. Guarda a Bíblia e persevera na Bíblia. Persevera em falar de Jesus, em evangelizar, em ajudar as pessoas, em ensinar a palavra. Persevera no evangelho correto. Porque você faz isso, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. É a grande tribulação, que está muito próxima. Jesus está dizendo que vai nos guardar da grande tribulação, ou seja, está prometendo nosso arrebatamento. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que descia do céu, vindo da parte do meu Deus, e meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos orar? Pai Santo, Espírito Santo de Deus, fala conosco sempre na palavra, e nos ensina a sermos cristãos nesse tempo do fim. Nós queremos ser uma igreja fiel e membros de uma igreja fiel. Ajuda-nos a ser e a nos mantermos perseverantes como uma igreja fiel, nós e IBCL. Oramos assim agradecidos, com fé, com confiança, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe.